deputado Fábio Camargo pediu para falar antes de mim, de minha parte, não há nenhum óbice. Falo depois, deputado Fábio Camargo, senhor permitir. Assim, Vossa Excelência entender, Vossa Excelência tinha preferência de inscrição. Com a palavra, o deputado Fábio Camargo. Senhor presidente, deputado Valdir Rossoni, senhores deputados que compõem a mesa, deputado Péricles, agradecimento especial pela deferência e pela oportunidade. Senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna hoje e trago números expressivos que constam no relatório da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, deputado Rasca Rodrigues. Eu fiquei impressionado porque, através deste relatório da Corregedoria, nós vamos criar, deputado Nelson Duerce, a subcomissão da CPI das falências. Porque a CPI das falências, ela retornará. Isso não tenho dúvida. Ela retornará. E vale a subcomissão porque foi encontrado uma sonegação num sistema, ou melhor, deveria ter um sistema, mas os escrivões das 4 varas privadas da Fazenda, que recebem, deputado Lupion, em espécie dos contribuintes, que temem ainda que seus bens sejam expropriados, suas casas, enfim, através das execuções fiscais, as custas processuais devidas aos cartórios, às taxas. Enfim, eles simplesmente, através de denúncia da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, chegaram a um número de R$211. Vejam bem, aqui diz, primeira vara da Fazenda, abre aspas, primeira vara da Fazenda declarou ter arrecadado em outubro de 2011 processos de execução em geral, a cifra de 211,50 centavos. Porém, do somatório parcial de um único dia de arrecadação, dia 20/10/2011, chegou-se ao expressivo montante de R$16.290, o que bem demonstra a inconsistência dos dados declarados, o que com certeza nós vamos ter que buscar a responsabilização. Nós estamos falando de um prejuízo dos contribuintes. Vamos lá. Ao declarar somente 0,064% do valor efetivamente arrecadado, o que seria de 211,50 no mês, em verdade arrecadaram R$325.812. A serventia judicial teria deixado de recolher aos cofres públicos R$108.604 em um mês, tomando por base a carga tributária de 33,3% de imposto e taxas. Segundo o relatório, ao proceder de maneira semelhante às varas da Fazenda privadas, teriam se apropriado de R$5.212.992 de dinheiro do contribuinte em um ano, deputado Péricles. R$5.212.000
em um ano, considerando que o Funjus foi criado em 3 anos, nós estamos falando de cifras milionárias que poderiam sim estar resultando numa situação mais ágil, mais eficiente, mais transparente, mais rápida à população do estado do Paraná. O que está ocorrendo no relatório da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através das denúncias, das quais eu sempre busco trazer de forma transparente, é que tudo que a CPI apontou, ela está através de minucioso relatório, demonstrando valores muito maiores e situações muito piores, e talvez demonstrando diversos outros crimes. Eu tenho em minhas mãos parte do relatório da Corregedoria. Este maço de papéis, deputado Edson Pratezinski, demonstram que a Corregedoria do Estado do Paraná trabalhou sério, de que a Corregedoria do Paraná apurou o maior esquema fraudulento, milionário, que poderia existir no judiciário brasileiro. E aí vem o contraponto. O judiciário do Paraná é o judiciário mais sério do Brasil. Porque se não fosse o judiciário mais certo do Brasil, nós não teríamos a oportunidade de ter esse relatório. Porque através deste relatório, com a administração do atual presidente, desembargador Kfouri, as mudanças não iriam acontecer. Senhor presidente, eu quero dizer que tenho sofrido pressões em função desse relatório. Eu falei ontem, vou repetir hoje, e na sequência, nos próximos dias, vossas excelências vão entender melhor. Hoje eu sou um advogado cassado, um advogado que teve a sua OAB cassada na semana passada, a OAB da qual eu fui aprovado, eu fiz teste, da qual há 13 anos atrás eu fiz a inscrição. E absolutamente, após 13 anos, por uma denúncia do juiz apontado como juiz chefe da organização criminosa, eu tive a ordem cassada. É natural, pois toda ação tem uma reação. O nosso trabalho, e vossas excelências vão entender o que eu estou falando dentro de em breve, o nosso trabalho destruiu, arrebentou o maior esquema financeiro, criminoso, que um poder judiciário poderia imaginar no Brasil. Eu trouxe o escândalo do Funjus hoje para mostrar que o próprio relatório da Corregedoria dá embasamento para o retorno da CPI. Porque o relatório da Corregedoria é um relatório honesto. Eu falei
sobre a minha cassação para demonstrar um pouco da pressão. Estou falando, talvez, por minhas palavras, pode ser, porque ao bastidor de um trabalho como esse, acontecem situações inexplicáveis e que, quem sabe, no momento certo, na hora certa, eu possa falar. Mas eu peço permissão aos senhores deputados. Eu hoje fiz uma solicitação ao Ministério Público para um pedido de prisão. E aqui eu vou aproveitar esses 4 minutos para ler. Pedido de prisão preventiva de investigados por obstrução e destruição de provas ao Ministério Público do Estado do Paraná pelos motivos de fato de direito que a seguir passo a expor. Dos fatos e do direito, ora solicitante presidente da CPI das falências da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ora suspensa por determinação judicial, a referida CPI colheu os depoimentos de Jorge Augusto Casagrande, Gilmar Longo Rocha, Genildo Pereira Carvalho, Margarete Portela, dentre outros. Após participarem da CPI, o primeiro como auxiliar e informante e os demais como depoentes, todos sofreram diversos procedimentos judiciais, tendo autoria de Rubens Aclésio Simão, Fábio Zanon Simão e Marcelo Zanon Simão. Todos, inclusive, ora signatários, já sofreram procedimentos criminais iniciados pelos investigados. O ora solicitante sofreu denúncia junto à OAB e procedimentos criminais. No presente momento, a maioria desses procedimentos encontra-se arquivados pela absoluta carência de legitimidade no pedido. Em todos os procedimentos, a proposta de acordo era justamente que o requerido se retratasse mudando o depoimento da CPI. Conclui-se, portanto, que os investigados Rubens Aclésio Simão, Fábio Zanon Simão e Marcelo Zanon Simão utilizam de seus poderios econômicos financeiros para processar, constranger todos aqueles que participam e participaram do procedimento investigativo, tentando forçar com que mudassem seus respectivos depoimentos. Os requeridos são perigosos em suas liberdades na medida em que, por meio de ações judiciais e outros expedientes, ainda a serem apurados, tentam mudar provas, testemunhas através de intimação e suprimem provas documentais conforme depoimento da CPI Falências. Ante o exposto no termo artigo 311 e 316 do Código de Processo Criminal, seja pela garantia da ordem pública e econômica. Em face do exposto, requer-se ao digno procurador do Ministério Público do Estado do Paraná, responsável pela referida investigação, para que conheça o presente pedido de providência, seja requerido junto ao juiz competente a ordem de prisão preventiva em face de Rubens Aclésio Simão, Fábio Zanon Simão e Marcelo Zanon Simão, seja hora solicitante cientificado de todos os atos subsequentes. Portanto, senhoras e senhores, é o que eu disse desde o início. As minhas palavras com que subo a essa tribuna hoje é porque não é a cada dia, não é a cada hora, deputado Valdir Rossoni. Vossa Excelência, ontem, quando subi nessa tribuna, me tocou, porque, às vezes, nós buscamos, obviamente, trabalhar e fazer o mais certo e transparente possível. E, infelizmente, talvez por provocarmos, de alguma forma, não sei se ciúmes, divergências, acaba que o justo se transforma em injusto. E é, infelizmente, o que eu tenho sofrido na pele. E quando eu vi Vossa Excelência ontem falando do que passou com seu filho, foi o que me tocou. Por isso é que eu subo essa tribuna pedindo realmente o apoio de Vossa Excelência e desse Parlamento, com a convicção de que nós estamos fazendo o certo com firmeza, com dedicação e com lesura. E acreditando nisso e com fé em Deus, eu vou continuar lutando e acreditando nesse Parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Quero dizer ao deputado Fábio Camargo que
a nossa Procuradoria da Casa agiu com firmeza, com serenidade, fez a defesa da continuidade da CPI das falências, mas fomos vencidos. Até pessoas que assistiram à sustentação feita por Dr. Caldas falaram que a sustentação feita foi brilhante e é o procedimento dessa casa, não apenas com essa CPI, mas sempre na defesa desse poder. Era este o esclarecimento que eu tenho a dizer a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu ontem, no momento que subi à tribuna, eu enalteci o posicionamento do Procurador-Geral, Dr. Caldas. Acredito com certeza que foi brilhante a sua exposição. O órgão especial estava com menos da metade do quórum, e o que chamou a atenção no momento do órgão especial é que o próprio parecer do Ministério Público, que foi favorável à continuidade da CPI, o parecer do Ministério Público aponta indícios de criminalidade. E o que causou estranheza a esse deputado é que como é que então, se existe o indício de criminalidade, não houve uma solicitação de uma prisão preventiva, do qual estão atrapalhando, obviamente, de forma clara, com este deputado que vem sofrendo pressão. Então, por isso que nós ainda vamos continuar lutando através dos embargos aqui no Judiciário do Estado do Paraná e, consequentemente, não tendo êxito aqui, senhor presidente, nós vamos recorrer à Corte Superior. Muito obrigado, senhor.